Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 3, na Bíblia Nova Versão Internacional NVI. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fiquei meditando neste versículo e parei para pensar. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, o que teria sido de nós? Ou se Jesus aqui como homem tivesse caído no pecado, ou tivesse desistido no meio do caminho? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que seria da humanidade? Deus já estava preparando para que tudo isso viesse a acontecer, para que voltássemos a ter comunhão com Ele. Mas pare para pensar, e se Jesus, quando veio aqui e foi desprezado por muitos e humilhado, tivesse falado para o Pai: esse povo está totalmente corrompido, eles não merecem o que eu vou fazer por eles. Ele poderia muito bem ter falado isso e se retirado. Ele era o próprio Deus aqui na terra e foi rejeitado. Isaías, capítulo 53, versículo 3, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Alguém de nós suportaria tão grande desprezo sem revidar ou sem reclamar? Ninguém conseguiria suportar o que ele suportou. Uma das piores coisas para o ser humano é o desprezo. Quando você dá o desprezo para alguém, a outra pessoa se sente mal, se sente rejeitada. Jesus foi rejeitado. Jesus foi desprezado. Foi desprezado pelos da sua própria terra natal. Mesmo assim, mesmo sem merecermos, o amor dele é tão grande que ele suportou, ele aguentou calado todo aquele sofrimento e morreu na cruz para que fôssemos batizados em seu nome. Quando recebemos ele, somos seus filhos por adoção. Oh glória! Que maravilhosa bênção é ter Deus como Pai. Mas infelizmente, tem muitas pessoas que têm o diabo como pai. Aí você pode pensar, mas como assim? O diabo é pai de muitas pessoas? Sim, e eu vou provar isso para vocês pela palavra de Deus. Jesus foi taxativo quando disse, João, capítulo 8, dos versículos 42 ao 44, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Jesus disse a eles, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Vejam que Jesus disse, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Vocês acreditariam nas minhas palavras. Jesus ainda disse, por que vocês não entendem o que eu digo? Ele estava querendo, em outras palavras, dizer, será que é tão difícil assim acreditar no que eu falo? Acreditar naquilo que os pastores pregam através da minha palavra? Ele disse, vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade dele. Jesus aqui estava falando com todos aqueles que vivem longe da verdade.
Ele aqui estava falando com todos aqueles que ainda não o receberam e não acreditam em suas palavras. Muitos, depois de ouvir esta mensagem, vão dizer: eu não acho que sou filho do diabo. Muitos vão dizer: sou uma pessoa boa, honesta, não faço nada de errado. Como posso ser filho de Satanás? Vejam, não sou eu, Eduardo, ministro da palavra, que estou falando isso. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. É uma palavra muito séria, é uma palavra muito pesada, mas quem crê em Jesus Cristo tem por obrigação de acreditar no que está escrito na Bíblia. Quando Jesus disse isso, ele estava falando para as pessoas o seguinte: vocês que não acreditam em mim não podem dizer que tem Deus como Pai. Se ele disse isso, é porque é a verdade. E quem não tem Deus como Pai, tem a quem como Pai? O diabo. Ele é o pai da mentira, o pai da enganação. E as pessoas que não aceitam Jesus em sua vida vivem na enganação. Elas não conseguiram ouvir o próprio Deus vivo aqui na terra. Como poderão ouvir aos pastores que são apenas pregadores da palavra? Aprenda uma coisa e não se esqueça disso. Jesus veio aqui para nos dar de volta a comunhão com o Pai. Aquele que não acredita que ele fez isso não pode dizer que é filho de Deus. Aquele que não acredita que a Bíblia é a sua palavra e que foi deixada para nos ensinar o caminhar com ele, não pode dizer que ama a Deus. Somente aqueles que andam nos caminhos de Deus e seguem seus mandamentos são aqueles que podem dizer: eu amo a Jesus de verdade. João, capítulo 14, versículo 21, na Bíblia Nova Versão Transformadora, NVT. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Se você realmente ama a Deus, ame seu Filho Jesus e reconheça tudo o que ele fez. Se você realmente o ama, o aceite. Guarde e viva os seus mandamentos e você terá Deus como Pai. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que muitas pessoas ainda têm o diabo como pai, mas elas não acham e não aceitam isso, porque elas vivem no engano. E quem vive no engano está recusando receber a tua palavra. Estão acreditando mais no pai da mentira. Estão acreditando mais no diabo. Infelizmente, Senhor, muitas pessoas têm ele como pai e não sabem disso. Infelizmente, elas estão sendo enganadas por ele e pelos seus demônios. Então eu lhe peço agora nesse momento, Senhor, abra os olhos espirituais destas pessoas para que elas possam enxergar a verdade, para que elas possam ver que elas estão sendo enganadas. Pai, liberta essas pessoas, tira a venda que está nos olhos delas, para que elas possam enxergar a sua verdade, para que elas possam te receber como Senhor de suas vidas. Pai, livra essas pessoas da enganação. Livra, Senhor. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.